Nos últimos tempos só tem duas coisas que têm dominado a minha cabeça: Tokusatsu e Mecha. Eu tô apaixonado pelo mundo de Godzilla, Gamera, Kamen Rider e outros. Na verdade, o audiovisual japonês em si tem dominado a minha mente. Ainda tem outro vídeo de Tokusatsu próximo pra sair, mas desde o vídeo de Gundam 0079 eu venho nutrindo uma vontade gigantesca de fazer a mesma coisa que eu fiz pro Amuro, só que agora pro Char. Mas eu percebi que esse é um personagem muito grande e que só o 0079 não funcionaria para essa análise de personagem. Então eu quero assistir mais e mais do universo de Gundam para mim poder fazer esse vídeo. E nessas assistidas de filmes e OVAs de lá e pra cá, eu me encontrei com Gundam 0080 War in the Pocket. E eu amei e bateu o fogo de eu quero fazer esse vídeo. Como o primeiro OVA a ser produzido pela franquia de Gundam, não era óbvio do que se fazer. Na maioria das vezes, os OVAs de séries já existentes eram como uma extensão da história que já existia, seguindo o velho esquema de maior, melhor e mais bonito. Então, na verdade, é muito perspicaz tirar os olhos daquela grande escala de Federação versus Zeon, White Base, Gundam, New Type e aquela dose de politicagem que a gente ama e colocar na perspectiva de militares de baixa patente ou até de civis. E não qualquer civil, mas de uma criança. Dá pra se dizer que nem protagonista da trama ele é. Ele é a perspectiva dada ao espectador, que dá vazão à pequena escala. Mas eu acho que eu tô me antecipando. Primeiro, vamos na trama. Na trama, nós temos o dia a dia de uma criança chamada Alfred Izuruha, ou só Ai, numa pequena colônia pacífica em meio à guerra de um ano. E é isso, tá tudo bem, a guerra está longe e eles conseguem viver suas vidas normalmente. O Ai e seus amigos na escola nem mesmo entendem o que seria a guerra, eles só sabem que tem aqueles mobile suits gigantes e maneiros que lutam entre si. Tudo é o que eles ouvem sobre perante essa alienação. É uma criança nem mesmo entendendo de que lado a colônia dele faz parte e de que lado ele deveria apoiar. Ao longo dos episódios a gente até vê ele desenhando aqueles Akus de Zeon. Existe toda uma competição e discussão entre as crianças sobre se a federação realmente tem um mobile suit próprio, e é nessa alienação e romantização da guerra que as crianças vivem. O Ai até tem pessoas na sua convivência que sabem o que estão acontecendo, como o próprio pai e a vizinha, a Cris, que são militares da federação, em posições diferentes, mas ainda militares. Apesar de tudo, o Ai continua sendo só uma criança. Até que em um certo momento, a guerra não está mais tão distante. A colônia Side Six é invadida por dois Akus de Zeon e tem um confronto entre os Mobile Suits. De começo, tudo o que importa pro Ai é que, bom, sim, a federação também tem Mobile Suits. Até que um dos Akus caem. O Ai vai correndo para ver mais de perto e é aí que ele conhece o Bernie, um soldado de baixo escalão de Zeon. Nesse encontro, o Bernie tem a oportunidade de sair por cima do desastre que foi sua primeira missão e se aproxima do Ai, que tinha fotos que poderiam fazer com que ele não fosse uma completa vergonha. Com a Cris sempre dando apoio, que acaba se tornando um interesse romântico do Bernie, cada vez mais você se coloca no lugar do personagem e das complicações que ele tem de enganar o Ai. Que dia após dia, etapa após a etapa da missão, mais próximo eles ficam. A história retrata como dois garotos perdidos em meio à guerra se tornam dependentes um do outro. Ao longo dos episódios é simplesmente muito divertido, enquanto a mente de uma criança, sua curiosidade e energia lúdica traz as respostas pro Bernie de forma às vezes trivial, mostrando o quanto essa certa inocência infantil que a guerra tirou talvez seja o que o assombra e limita tanto Cris quanto Bernie, os verdadeiros protagonistas da trama. Isso pode ser engraçado, mas o personagem com mais tempo de tela e que move a trama ativamente não é o protagonista. A trama é sobre o Bernie
de Chris e como esse sentimento fofo que Bernie sente não pode ser realizado graças à brutalidade da guerra e como ambos jovens estão metidos nela e já não conseguem sair. É importante mencionar a apresentação e tensão gerada pelos últimos episódios, que é inexplicável. Mas eu não quero parar por aqui. War in the Pocket trabalha com o contraste gerado por outras séries na franquia, em que, muito parecido com Endor, lá de Star Wars, nos mostra a escala real daquelas máquinas em relação ao ser humano, do quanto um único Zaku faz um estrago gigantesco. Ao longo dessas obras, a gente sempre vê esse monte de máquina sendo destruída facilmente pelos protagonistas, mas aqui não. Um único traz muito risco e consegue destruir toda uma colônia. Portanto, aqui nesse, como dito anteriormente, primeiro OVA da franquia, em vez de termos mais um pouco daquilo que foi Gundam 0079 e Zeta Gundam, só que com uma animação mais pica, como outros OVAs de qualquer série de ficção científica ganhou nos anos 80, a gente tem uma pequena amostra da brutalidade e opressão que são essas máquinas. Porém, dos olhos de uma criança e até de seu grupo de amigos, que na ingenuidade infantil em meio àquela guerra, veem aqueles instrumentos de matança e de destruição como algo divertido, colecionável. Os destroços, as perdas não importam. O que importa é que no fim a guerra vai voltar e você, assim como aquelas crianças, vai poder assistir esses grandes Zakus lutando contra Mobile Suits da Federação. E se tiver sorte, achar alguma peça na loja da esquina. Acaba se tornando uma grande crítica aos próprios espectadores que não param para refletir o que a obra quer dizer, quase como um soco na subcultura otaku. Quando a gente assiste essas ficções científicas de escala gigantesca, cheio de naves espaciais, sabres de luz, aventuras e batalhas, é muito fácil se perder nesse mundo ficcional. Apesar de várias vezes serem naturalistas e tentarem encontrar um realismo no absurdo, já que pernas não são o mais eficiente numa guerra, é muito fácil deixar escapar aquilo que está sendo transmitido para nós, principalmente se você tem o costume de assistir como escapismo. O que por si só não é um problema, mas se torna quando se vira um daqueles caras chatos do Twitter querendo isentar uma obra de viés, o que é impossível. Num dos próximos vídeos, que provavelmente ainda sai esse mês, eu vou aprofundar melhor nisso, mas resumindo, muitas obras, sendo o subgênero de mecha parte, apresentam o seu ambiente, história e estética como uma confirmação da fantasia de poder masculina. Diversas vezes isso sim reflete a clássica toxicidade masculina, mas nem sempre. O caso de Gundam e de diversos mechas surgem com uma forma de trazer catarse, como uma euforia. E como tudo aquilo que surge para também ser uma forma de escapismo, para também ser maneiro e legal, é comumente esvaziado de sentido. E eu considero extremamente perigoso quando são obras que retratam militarismo e guerra. Um bom exemplo disso é Transformers, uma franquia que eu amo, mas inegavelmente nos filmes do Michael Bay, principalmente o primeiro, possuem uma punhetagem militar inigualável. O Michael Bay não tira as bolas de militar americano da boca. Vamos tirar todo o viés das obras da franquia e tratá-lo como separado das intenções do próprio autor. Quando se pega muito das obras da franquia, um padrão se levanta. Nesse padrão, a gente tem um protagonista adolescente sendo detentor de habilidades inigualáveis na pilotagem de Mobile Suits, matando toda uma frota de inimigos facilmente. Adolescente esse que possui a maioria dos dilemas em volta à sociedade japonesa de sua época do lançamento. Então é muito fácil do espectador se projetar nesse Chuck Norris espacial. É a mesma coisa que acontece com muitos protagonistas de muitas obras. Mas vamos ser honestos, Mobile Suit Gundam é um ótimo exemplo de como burlar isso.
já que na maioria das vezes não é subtexto, é texto. Os horrores da guerra são expostos da forma mais dramática e triste possível. Às vezes são faladas, mas até nisso conseguem esvaziar. E eu acho que essa é a beleza de War in the Pocket. O ato de Missing Point se torna parte do texto como crítica aos próprios telespectadores. Eu sei, o lado mais divertido do sci-fi é trazer a empolgação com a evolução científica em nível de catarse. É se divertir com essas máquinas e, querendo ou não, a própria franquia é um exemplo de contradição quando eles pegam aquelas máquinas de guerra e constroem um império de brinquedos de montar. Model Kit pode não ter sido criado por Gundam, mas definitivamente revolucionou o mercado japonês com Gundam. E tá tudo bem, tudo no mundo é feito de contradições, e é nossa responsabilidade como seres pensantes ter senso crítico. Gundam não deixa de ser uma puta crítica à guerra e de ser uma obra antimilitarista só por vender uns bonequinhos maneiros. E o War in the Pocket demonstra isso. Demonstra o quão bom Mobile Suit Gundam pode ser. Bom, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Esses vídeos são bem mais difíceis de se fazer do que parece, e eu tô tentando finalmente pegar no tranco. Eu passei por um momento complicado na minha vida ano passado, e, bom, agora é etapa nova, né? Vai ser o primeiro ano de faculdade, e eu quero dar uma atenção pro canal, ele é importante pra mim. E eu espero que você esteja do meu lado pra ver a próxima bobagem que eu vou falar. Deem um like, compartilhem e todas essas coisas de youtuber. Deixem aí embaixo o que vocês acham desse olhar, não deixem o vídeo acabar só em mim. Agora é a vez de vocês. Eu vou ficando por aqui e se cuidem.